Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Coxa, sou professor de Química aqui do curso ESAG Vestibulares e vou falar com vocês, continuar um tema que eu já falei nos vídeos anteriores aí, que é a oxidação de alcenos, certo? Eu tenho vídeos aí, quem viu, a gente falou sobre oxidação branda, a gente vai falar agora sobre ozonólise. O que é ozonólise? O próprio nome já fala muita coisa. Ozônio. O que é o ozônio? Molécula de O3, lembra? Um dos alótropos do oxigênio. Lise, a gente sempre que a gente fala em lise é quebra. Seria mais ou menos como uma quebra do ozônio, entre aspas, né? Mas a gente pode pensar desse jeito. Então, é um tipo de oxidação de alcenos. Então, para eu oxidar esse alceno usando a ozonólise, eu preciso ter ozônio no meu meio reacional lá, certo? Só que não basta só ozônio, tem que ter água e zinco. A função do zinco eu já falo no final, tá? Mas tem que ter esses três reagentes, tá vendo a diferença? Então, o que diferencia cada oxidação de alcenos é quais são os reagentes que você tem aí, tá certo? O que a ozonólise faz? Dentre inúmeras reações, inúmeros mecanismos que a gente não precisa saber para o vestibular, para a prova, a gente só está interessado no produto final, o que acontece no final de tudo? De maneira bem simples, bem prática. Na ozonólise, nós temos a quebra, ou clivagem, a gente fala, né? A quebra da dupla ligação. A inteira, professor? Sim, quebra as duas. Se você está recordado do vídeo de oxidação branda, a gente quebrava só uma ligação. Aqui não, aqui quebra duas. Beleza, quebra duas, vou dividir essa cadeia. Sim, divide a cadeia em duas partes, normalmente, certo? E o que vai ser gerado? Vocês lembram do outro vídeo de oxidação branda que eu falei, da escadinha de oxidação? Então, se você tem os graus de oxidação do carbono aqui, eu coloquei para vocês, se uma ligação é quebrada, gera hidroxila, se duas ligações são quebradas, gera carbonila, que aí é cetona ou aldeído. Se são, esqueci o 3 aqui, né? São 3 ligações, certo? Você vai ter a carboxila, 4 ligações do CO2. Ligações o quê? Quebradas, clivadas, né? No caso aí dos alcenos. Vamos pensar, ó. Esse carbono quebrou quantas? Duas ligações. Então se quebra duas ligações, forma a carbonila. Isso mesmo, né? Então vamos colocar aqui, ó, gera, saiu torto. Carbonila. E do outro lado gera outra carbonila. Ah, professor, por que você fez vozinha? Para pensar. O ozônio não é O3? Beleza. Um oxigênio está aqui, o outro está aqui. E o outro oxigênio? O outro oxigênio é um dos dois aqui, ó, da água oxigenada, é gerada água oxigenada. Ah, mas de onde veio? Ó, tinha água, mais um oxigênio, H2O2. Beleza. Ah, então dá isso aqui, você quebra e gera as carbonilas, que podem ser aldeídos ou cetonas, a gente vai ver no nosso exemplo depois, tá? Beleza, professor, mas por que do zinco? Porque você falou que ia falar por que do zinco, né? Pessoal, H2O2, água oxigenada, ela é um bom oxidante também. Então, se for formado, vamos pensar assim, né? Um aldeído, o que vai acontecer? Aldeído é oxidado pode ser oxidado a ácido carboxílico. Aí que está a questão. É o quê? O zinco serve para impedir que os produtos formados sejam possivelmente oxidados. Tá certo? Então, a presença do zinco aqui nos informa que isso aqui não vai ser oxidado pela água oxigenada. Ela vai interferir nisso. É só para isso que serve. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo como fica, ó. Então, aqui eu tenho uma molécula, certo? O 2-metil-but-2-eno, certo? E eu vou fazer a ozonólise, ó, O3, água e zinco, ozonólise, certo? Vamos fazer a quebra da cadeia, né? Então aqui você vai ter, se é a ozonólise, quebra as duas ligações. Se eu quebro duas ligações gera carbonila. Beleza. Vamos ver os fragmentos que ficaram, ó.
Desse lado ficou um fragmento com 2 carbonos, certo? Então vamos lá, ó, vou pegar o giz aqui, H3C, CH, e vou pôr de verdinho só para lembrar que veio do ozônio e o oxigênio, né? Dupla O. E o outro, vamos ver o outro? Mais esse aqui, vamos pôr o C, aí ó, dupla O, porque é da carbonila, o outro CH3, CH3, certo? E gera ainda, não pode esquecer, a água oxigenada, certo? Vou colocar aqui embaixinho, H2O2, certo? Mas o mais importante são os produtos orgânicos. O que eu gerei aqui, ó? Um aldeído, C-H, e esse é uma cetona. Então, na ozonólise, a gente pode formar aldeído e cetona? Sim. Mas é sempre aldeído e cetonas? Não. Porque vai depender de quem você partiu. Então, eu posso gerar aldeídos e ou cetonas. Pode ser 2 aldeídos, 2 cetonas, ou um aldeído e uma cetona. Depende aí de cada caso. Certo? Mas o que a gente pode pensar mais ou menos assim? Vamos pensar, ó, esse fragmento da esquerda gerou isso aqui, certo? Esse aqui é um carbono secundário. Por que secundário? Tá ligado? A 2 carbonos. Então esse que quebrou aqui, esse que era um carbono secundário, gerou um aldeído. Beleza. Agora esse aqui antes de quebrar era o quê? Um carbono 2, 3 terciário. E um carbono terciário gerou o quê? Cetona. Aí você pode usar isso aí para o raciocínio das questões que a gente fala aí. Tá bom? Que tem no vestibular. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, a ozonólise está explicada aqui. Essa matéria a gente vai falar em 3 vídeos que são muito importantes aí no vestibular que vocês vão fazer aí durante o ano, tá bom? Então, até mais, nos vemos em outro vídeo e tchau!